Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o material é, olha, denso e fascinante. Vamos mergulhar em O Fardo do Farol, um artigo bem impactante da Marina Pereira. Ela é uma especialista, né, em neurobusiness, inteligência emocional e como a IA está mexendo com carreiras e negócios. E tudo começa, assim, com uma confissão forte da própria Pereira. Depois de 40 anos, sabe, estudando o comportamento humano, ela meio que admite sentir uma futilidade. Aquela sensação de enxugar gelo, como ela diz. É um ponto de partida que, nossa, faz a gente pensar. Então a nossa missão aqui hoje é investigar isso. Por que será que com tanta informação, com tanta tecnologia, né, com tanta ciência do comportamento na mão, a gente ainda parece repetir padrões, tropeçar nas mesmas coisas, ter essa dificuldade enorme em ser autêntico? Vamos seguir o raciocínio dela, que traz gente de peso, tipo Erich Fromm, Daniel Kahneman, Skinner, Jung, Chomsky, para diagnosticar a coisa. E depois a gente vê a virada que ela propõe, certo? Vamos desempacotar isso. É uma questão muito, muito atual. Esse sentimento que a Pereira descreve, ele não está isolado, não. A gente escuta ecos disso, sabe? No mundo corporativo, na pressão das redes sociais, na vida pessoal mesmo. A análise dela mexe com algo fundamental da nossa condição moderna, né? Essa tensão entre o que a gente sabe e o que a gente realmente faz. Vamos começar então pelo diagnóstico que ela faz. A Pereira nota uma coisa curiosa. Mesmo gente brilhante, sabe? Pessoas bem-sucedidas em empresas grandes, elas parecem paralisadas. Com medo de serem elas mesmas. Exato. Ela argumenta que a tecnologia, no fundo, não nos mudou tanto assim na essência. Só colocou um megafone nos nossos instintos mais básicos, né? Aquele nosso hardware da Idade da Pedra. E o primeiro pensador que ela chama para conversa é o Erich Fromm, com aquela ideia provocadora do medo à liberdade. Fromm é chave aqui, sim. Ele analisa aquela passagem histórica, né? Da Idade Média, onde, não existia liberdade individual como a gente entende hoje, mas tinha um senso forte de pertencimento, cada um no seu lugar. Para a modernidade. Certo, renascimento, essas coisas. Isso, renascimento, reforma, capitalismo, a gente ganhou a liberdade de, quer dizer, nos livramos das amarras da tradição, só que essa liberdade veio com um preço, né? Isolamento, ansiedade, a sensação de estar meio perdido, à deriva. Uma liberdade que pesa, então. Tipo um fardo. Precisamente. Fromm diz que esse fardo é tão desconfortável que muita gente busca mecanismos de fuga. Querem se livrar desse eu individual, se fundir de novo em algo maior. Trocar autonomia por segurança, entende? Entendo. Ele fala de autoritarismo, de destrutividade, mas a fuga mais comum, e talvez a mais sutil assim nas democracias, é o que ele chama de conformidade autômata. Conformidade autômata. Isso soa meio como, sei lá, um robô social. É bem por aí. É virar um camaleão social. A pessoa adota a personalidade, as opiniões, os gostos que estão ali oferecidos pela cultura, pelo grupo, né? Ela até sente que é livre, porque escolhe entre A, B ou C, mas não percebe que o cardápio todo já foi pré-selecionado. Nossa. O fascinante aqui é, e um pouco assustador, né? Como essa busca tão natural por segurança leva a gente a abrir mão da nossa própria individualidade, daquilo que faz a gente ser único. E imagino que isso bate direto na sensação de enxugar gelo da pera. Se o trabalho dela é ajudar as pessoas a serem autênticas, mas a sociedade toda empurra para a conformidade. Exatamente. É como remar contra uma correnteza muito forte. Ela está ali tentando ensinar a individuação, enquanto a cultura de massa, de um jeito muito mais eficiente, né, e presente o tempo todo, ensina essa adaptação, essa performance. E aqui a coisa fica, para mim, ainda mais interessante. Porque a Pereira traz a biologia para jogo com o Daniel Kahneman e aquele trabalho incrível sobre como a gente pensa. Sim, o Kahneman, Nobel de Economia, por isso, aliás. Ele mostra que nosso cérebro tem basicamente 2 sistemas operacionais. O sistema 1, que é o rápido, intuitivo, automático, emocional. Quase não percebe que está usando. É nosso piloto automático, super econômico em termos de energia. E tem o sistema 2, que é o devagar, deliberado, analítico, lógico, consciente.
Esse exige esforço, concentração, gasta uma energia mental danada. E a autenticidade ou pensar por conta própria? Imagino que dependa totalmente desse sistema 2, o mais caro, né? Totalmente. Autoconhecimento, questionar as próprias crenças, tomar decisões bem pensadas, tudo isso é trabalho pesado para o sistema 2. O problema é que nosso cérebro, ele evoluiu para economizar energia. A gente passa a maior parte do tempo, sei lá, talvez 95%, operando no sistema 1. Nesse modo de reação rápida, de atalhos, a gente intui e reage muito mais do que para analisar. Faz todo sentido. E o mundo de hoje, né? Com notificação piscando, essa avalanche de informação, parece um convite constante para ficar só no sistema 1, né? É um ataque direto ao sistema 2. Essa sobrecarga de informação deixa a gente exausto, e a mídia, a publicidade, as redes sociais, nossa, eles são mestres em falar direto com o sistema 1. Usam gatilho emocional, medo, desejo, necessidade de pertencer, contornando a nossa análise crítica. Claro. Por isso, muitas vezes, a gente acaba preferindo a mentira confortável, aquela que confirma o que a gente já sente ou acredita, sistema 1, do que a verdade libertadora, que exige aquele esforço chato de pensar, sistema 2. E não é nem por burrice, sabe? É uma mistura de cansaço cognitivo com uma programação biológica muito antiga nossa. Isso levanta uma questão importante sobre o esforço consciente que a gente precisa fazer hoje para pensar de verdade. É nesse cenário que a Pereira cria uma analogia que eu achei muito, muito forte. A do GPT humano. Ela compara as pessoas que meio que pararam de gerar pensamentos próprios, de usar o sistema 2, com esses modelos de linguagem tipo GPT. Como assim? Em vez de pensar, de fato, elas ficam autocompletando, sabe? Completando frases, ideias, opiniões que são socialmente seguras e que têm mais chance de serem aceitas pelo grupo, ficam ali no sistema 1, tentando prever a próxima palavra que vai agradar, que não vai causar problema. Nossa, GPT humano, essa analogia é poderosa mesmo. Ela se conecta perfeitamente com o que o B.F. Skinner descreveu lá atrás sobre condicionamento. A Pereira argumenta que as redes sociais funcionam basicamente como uma versão moderna em escala planetária da caixa de Skinner. A caixa de Skinner, aquela famosa do experimento com os pombos e a alavanca. É essa mesma. A analogia é quase direta. Olha só. A caixa é o nosso celular. O pombo, somos nós, os usuários. A alavanca que o pombo apertava para ganhar comida é o nosso gesto de puxar para atualizar o feed, sabe? O pull to refresh. Putz! E a recompensa variável que o Skinner descobriu seu tipo de reforço que mais vicia são os likes, os comentários, as notificações novas, que chegam assim de forma totalmente imprevisível. A gente nunca sabe quando vai vir. Nossa, visto desse jeito, o simples ato de puxar para atualizar vira quase um comportamento condicionado mesmo, igual o pombo na caixa. Exato. E o ponto é, isso não é por acaso. O design dessas plataformas foi pensado, muitas vezes, por gente que entende muito de comportamento, justamente para explorar essa nossa biologia, nosso sistema 1 reativo, nossa busca por dopamina, por essas recompensas. Se a gente conecta isso ao quadro maior, a gente percebe uma arquitetura de condicionamento muito bem montada, funcionando ali o tempo inteiro. E as consequências disso para o tal GPT humano devem ser enormes, né? Cada like que a gente ganha vira um microtreinamento. Sim. A gente aprende rapidinho que tipo de post, que opinião, que foto gera a recompensa da aprovação social, os likes, os compartilhamentos, e quais geram punição, o silêncio, a crítica, ou pior, né? O medo do tal cancelamento. Ah, o cancelamento. Que a Pereira compara de forma muito interessante ao pavor ancestral que a gente tinha de ser expulso da tribo. Para o nosso cérebro primitivo, isso era quase uma sentença de morte. Então esse medo hoje funciona como um inibidor poderosíssimo. Então o medo leva a gente a se autocensurar, a autocompletar só o que é seguro, e o algoritmo ainda ajuda, mostrando mais do mesmo, criando a bolha. Perfeito.
É isso, o algoritmo cria a câmera de eco, né? Vai filtrando o que é diferente, e os likes e o medo do cancelamento nos treinam para repetir o que funciona dentro daquela bolha. O resultado é um apagamento gradual do indivíduo, da voz autêntica e a consolidação desse GPT humano que só repete os padrões esperados pelo grupo. Isso é bem sombrio quando a gente pensa no efeito coletivo disso tudo, o que acontece quando milhões desses GPTs humanos interagem, principalmente nessas câmaras de eco digitais. Pois é. Aí a gente entra no território que o Carl Jung explorou bastante, com o conceito dele de psicose em massa ou epidemia psíquica. O Jung, de um jeito parecido com Fromm, ele argumentava que quando o indivíduo abre mão do pensamento crítico, da responsabilidade moral, que para ele era o caminho da individuação, de se tornar quem você realmente é, ele meio que regride psicologicamente. Ele se dissolve na mentalidade da multidão. E o que acontece nesse estado de dissolução na massa? Acontece um fenômeno bem perigoso, a projeção da sombra coletiva. Sabe, tudo aquilo que a gente reprime como sociedade, nossos medos, nossos aspectos negativos que a gente não quer ver, isso é projetado para fora, em bodes expiatórios. A gente viu isso na história, né? Em caças às bruxas, na ascensão de regimes totalitários. E a gente vê hoje, talvez, nessa polarização extrema das guerras culturais, onde o outro lado deixa de ser alguém que pensa diferente e vira a encarnação do mal. O lugar onde a gente joga toda a nossa sombra que a gente não examinou. Quer dizer, quando um grupo começa a demonizar o outro de forma muito irracional, pode ser um sintoma disso. Dessa psicose, dessa projeção da sombra. Pode ser um indício forte, sim. O Jung dizia que a psicose se espalha quando a massa desiste de pensar. Mas ele também apontava que essas epidemias psíquicas, muitas vezes elas são alimentadas por narrativas. Narrativas criadas e disseminadas por quem tem o poder, né? E como é que essas narrativas, que podem até levar a essa psicose coletiva, são construídas? Mesmo em democracias com imprensa teoricamente livre. A Pereira conecta isso com o trabalho do Noam Chomsky e do Edward Herman sobre a fabricação do consenso. Exato. O Chomsky e o Herman, eles mostraram que não precisa ter uma grande conspiração, sabe? Para que a mídia de massa acabe, na prática, servindo aos interesses dominantes. Eles identificaram 5 filtros estruturais que meio que moldam as notícias sem que ninguém precise dar uma ordem direta. Filtros? Como assim? Grandes corporações com seus próprios interesses. A dependência da publicidade. Quem paga a conta, né? Muitas vezes influencia o que pode ou não ser dito. A dependência de fontes oficiais. Governo, grandes empresas, especialistas financiados, que acabam definindo o debate. O FLEC, que é a reação negativa organizada. Processos, campanhas de descrédito contra quem sai da linha. E 5, a ideologia dominante. Tipo, criar um inimigo comum, interno ou externo, para unir todo mundo contra uma ameaça. Nossa, são mecanismos quase invisíveis, então, que vão filtrando a informação e moldando a opinião pública sem a gente nem perceber direito. Exatamente. O modelo deles explica como o consenso pode ser fabricado e como certas narrativas viram dominantes, mesmo sem censura explícita. E é aqui que a gente entende o tamanho do desânimo inicial da Pereira, né? Pois é. Ela está ali tentando ensinar pensamento crítico, sistema 2, mas está lutando contra a nossa própria biologia, Kahneman, nosso medo da liberdade e a busca por segurança na conformidade, Fromm, o condicionamento viciante das tecnologias, Skinner, a tendência da gente regredir para a mentalidade de massa, Jung, e ainda por cima essas estruturas que fabricam um consenso, Chomsky. É uma batalha muito desigual. Uma batalha hercúlea mesmo. Ela até reconhece o valor de autores como Joseph Murphy ou Napoleão Hill sobre o poder da mente e tal, mas ela conclui que talvez eles tenham subestimado um pouco a força dessas correntes contrárias todas. Uau, o diagnóstico é realmente pesado. Parece quase uma batalha perdida essa pela autenticidade. Mas o artigo se chama O Fardo do Farol, então
Imagino que tem uma luz aí no fim do túnel, né? Qual é a virada de perspectiva que a Pereira propõe? Sim, tem. E essa virada é fundamental. Ela percebe que a frustração dela, aquela sensação de enxugar gelo, vinha de uma premissa talvez um pouco grandiosa demais, ou até, como ela mesma sugere, meio arrogante. A ideia de que o trabalho dela era despertar a humanidade, sabe? Mudar a massa. Uhum. Só que a história, desde Sócrates lá atrás sendo condenado por ensinar a pensar, até o próprio Jung falando da dificuldade que é o processo de individuação, a história sugere que a massa, como um todo, raramente acorda. A massa age mais como uma força da natureza, tipo um oceano. Muitas vezes irracional, né? Entendi. Então, se não dá para mudar o oceano inteiro, O trabalho não é acalmar a tempestade. A virada de chave vem com a metáfora central do artigo, o farol. Pensa num farol. Ele não se desespera com a força das ondas, ele não tenta mudar o mar. Ele tem outra função. qual? Ele fica firme, sólido na sua base e mantém a sua luz acesa, girando, constante. Ele serve de ponto de referência. Para quem ele serve de referência? Para os navios individuais, aquela ínfima minoria, como a Pereira chama. As pessoas que estão ativamente navegando, buscando a costa da autenticidade, da consciência, da individuação. Mesmo no meio da tempestade da conformidade. O novo papel, então, não é mais salvar o mundo, mas ser esse ponto de luz confiável para quem está buscando orientação. É oferecer ferramentas para esses navegantes individuais. Ah, isso muda tudo. E aí, imagina que aquelas ferramentas que ela usa, DISC, Gallup, VA, elas ganham um sentido novo com essa ótica, né? Não são mais só para rotular as pessoas, mas se tornam... Exatamente, elas viram antídotos contra a conformidade. Ferramentas para ajudar esses indivíduos a resgatar, a fortalecer o seu eu autêntico, que está ali soterrado debaixo das camadas do GPT humano. E cada uma todo um jeito específico. Como assim, de um jeito específico? Olha só. Primeiro, o DISC, que mapeia os estilos comportamentais, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade, vem lá do trabalho do William Marston. Se a conformidade autômata pressiona todo mundo a agir do mesmo jeito, o DISC funciona como um antídoto, porque ele valida as diferenças no como a gente age. Ele dá permissão para ser quem a gente é. Tipo, tá tudo bem ser mais quieto ou mais falante? Isso, uma pessoa com perfil mais analítico, um alto C no DISC, não precisa se sentir errada por não ser super expansiva como um colega super influente, um alto I. Libera o estilo natural de cada um. Entendi. Valida a forma de ser. Legal. E a Gallup? A ferramenta de pontos fortes da Gallup, que veio da pesquisa do Donald Clifton, ataca outro lado da conformidade. Aquela mania que a gente tem, especialmente nas empresas, de focar só em consertar fraqueza. Isso acaba nivelando todo mundo por baixo, na mediocridade. A Gallup é o antídoto, que diz, olha, a excelência, a realização de verdade, vem de você identificar e investir naquilo que você é naturalmente bom, nos seus talentos. Liberta o que você faz de melhor, a sua zona de genialidade, entende? Faz muito sentido focar no que já funciona bem e não só no que falta. Ótimo. E o terceiro antídoto? Você falou do vácuo existencial? Sim, e esse talvez seja o mais profundo de todos. É o antídoto para a falta de sentido na vida. A Pereira combina aqui a logoterapia do Viktor Frankl com o VIA Character Strengths, que vem da psicologia positiva do Martin Seligman. Se o DISC trata do como, o comportamento, e a Gallup do o que, os talentos, aqui a gente está falando do porquê, do propósito. O Frankl, aquele que sobreviveu aos campos de concentração. Esse mesmo. Ele diagnosticou o vácuo existencial como a grande neurose do nosso tempo. E o que seria exatamente esse vácuo existencial? É aquela sensação de vazio, sabe? De falta de propósito. Mesmo quando a pessoa tem sucesso, dinheiro, tudo. Frankl dizia que a nossa motivação mais funda é a vontade de sentido. Quando essa vontade não é atendida, a gente tenta preencher esse buraco com outras coisas. Busca sem fim por prazer, lembra do pombo de Skinner viciado em likes e em consumo, ou busca por poder. O burnout que a gente vê tanto hoje, muitas vezes não é só cansaço do trabalho. É um burnout existencial, de desconexão com um sentido maior.
Entendi. E como a logoterapia e o VIA entram aí para ajudar? A logoterapia ajuda a despertar essa vontade de sentido, que é um trabalho que exige o sistema 2, né? Pensar sobre o que realmente importa. E o VIA Character Strengths entra como um mapa prático. Ele identifica 24 forças de caráter que são meio universais, tipo curiosidade, coragem, justiça, bondade, gratidão. Uhum. A ideia é que viver de acordo com as suas forças principais, aquelas que são mais a sua cara, é o caminho para encontrar significado, para florescer. A Pereira usa isso para diagnosticar. Muitas vezes, a frustração de um executivo vem justamente de um conflito entre as forças de caráter dele, o que o VIA mostra, e o que a cultura da empresa exige ou recompensa, o condicionamento de Skinner. E isso gera o vácuo existencial, como o Franco descreveu. Então, a chave para o bem-estar autêntico seria alinhar aquilo que você mais valoriza, o VIA, com aquilo que você faz bem naturalmente, a Gallup, e com o seu jeito natural de agir, o DISC. É isso? Essa é a visão que emerge do trabalho dela, sim. O fascinante aqui é perceber como a realização genuína, segundo essa abordagem, não vem tanto das recompensas de fora ou de se encaixar no molde que esperam da gente. Vem desse alinhamento interno, profundo. É um trabalho de dentro para fora, sabe? Nossa, que jornada! Recapitulando então, a gente saiu daquela sensação de frustração da pereira, de enxugar gelo, passamos por entender todas essas forças enormes biológicas, psicológicas, sociais que nos puxam para a conformidade, mas não terminamos no desespero. Essa virada para a metáfora do farol é muito libertadora, né? Aceitar que talvez não dê para mudar o oceano inteiro, mas que é fundamental manter a própria luz acesa, para quem está buscando ativamente um caminho diferente, para quem escolhe a individuação. Exato. E nesse sentido, o trabalho ganha um novo significado, né? Vira a ser essa resistência lúcida contra a maré da conformidade, que hoje, aliás, está sendo codificada não só pela cultura, mas pelos algoritmos de IA também. O trabalho vira continuar fazendo as perguntas que a multidão e o algoritmo querem evitar. Tá, mas o que você realmente pensa sobre isso? Qual é a sua virtude essencial, aquela que não dá para negociar? Onde está o seu talento único? Qual é a sua voz autêntica por baixo dessas máscaras todas? Mesmo que sejam poucos os que buscam essa luz do farol. Mesmo que sejam poucos. A luz do farol não depende de quantos navios estão vendo, né? Depende da sua própria constância. E para aqueles que escolhem navegar contra a correnteza, buscando liberdade, buscando autenticidade, essa luz é tudo. Essa parece ser a batalha que, no fim das contas, vale a pena ser lutada. E isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar, inspirada lá no finalzinho do artigo dela. Se a conformidade está ficando cada vez mais fácil, mais automatizada, mais recompensada pela cultura, pela tecnologia, qual é o futuro da individuação? O que acontece com uma sociedade quando os faróis começam a se apagar? Por cansaço, por descrença, ou quando cada vez menos navios se sentem dispostos a enfrentar a tempestade, a buscar ativamente por essa luz. Fica aí a reflexão para cada um de nós. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise profunda. Foi ótimo, como sempre. Até a próxima.